Mais um break no Brinco de Ouro, e esse daí com um sabor diferente. É nessas horas que cresce time grande, o maior! Lucão não precisou nem de 5 minutos para fazer mais um golaço e incendiar o Brinco de Ouro mais uma vez. E a dancinha do jogador foi tão importante que fez a vitória bugrina repercutir até fora do país. O jornal Olé da Argentina destacou o molejo do atacante e escreveu: ganhou o clássico e festejou dançando o break. Durante os 90 minutos, o camisa 11 foi peça fundamental dentro de campo. E após o jogo, com o troféu de melhor da partida, Lucão até alfinetou o rival pousando para a foto e fazendo a letra L. Esse foi o segundo gol de Lucão na temporada. Na verdade, o segundo golaço. Agora o que o atacante espera é que a boa fase do Alviverde se mantenha por muito tempo. Lucão do Break vai falar ao vivo nesse programa, mas antes eu quero falar aqui com vocês da Upman. É o seguinte, em ano novo, com saúde sexual que você merece é na Clínica Upman. Melhore o seu desempenho sexual e aproveite o melhor da vida. Na Clínica Upman é referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Atendimento seguro e de qualidade com equipamentos modernos. Você só encontra na Clínica Upman. Não perca tempo em agende uma consulta agora mesmo. Envie uma mensagem de WhatsApp 99800 5939. Anotou? Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida na Clínica Upman. 99800 5939. A Clínica Upman espera por você. Atendimento com sigilo absoluto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião também. 3-0 sobre os pênaltis. Alguma dúvida? Guarani venceu por 3-0, 2 gols de pênalti, 75% de bola parada. Não. Nenhuma dúvida. Dá licença, estou trabalhando, pô. Pareceu um elefante voador aqui. Nenhuma dúvida, os 2 pênaltis ficaram absolutamente caracterizados, né? No primeiro, braço do André Luiz. No segundo, empurrão do Jean Carlos. E o Guarani se aproveitou de toda a fragilidade técnica, tática, física e emocional da Ponte e ganhou o jogo de uma maneira clássica, por um placar indiscutível, de uma maneira absolutamente insofismável. 3-0, não dá para se discutir. A Ponte cometeu muitas falhas, não incomodou o Guarani, não levou risco ao Guarani, que, melhor postado, estudou o adversário, não precisou estudar muito, por exemplo, para saber que o Jean Carlos era o lateral esquerdo da Ponte, era a grande válvula, era o grande ponto vulnerável do time da Ponte. E o ex-treinador Gilson Kleina não viu isso. Ele teria que ter jogado com um zagueiro por ali, já que o titular, que é o Guilherme Silva, está contundido. Deixou o menino tremeu, primeiro gol, cruzamento em cima dele, o terceiro gol, ele domina a bola e perde para o Iago e depois faz o pênalti. E o Guarani estudou tudo isso, adiantou a marcação, jogou com imensa personalidade e digo mais, tirou o pé. Senão teria feito um placar ainda mais elástico. Lucão do Break está aqui com a gente no telão da Band. Lucão do Break, primeiro parabéns pelo golaço e pela vitória. Guarani 3-0. E aí, Lucão, tá tudo bem? Larga o sorriso aí, hein? Merecido, hein? Boa tarde a todos aí. Felicidade imensa, né? Depois de uma noite maravilhosa de sono. Posso estar aqui hoje vendo que foi de verdade, né? Um grande jogo que a gente fez, muito feliz. Só tenho a agradecer o apoio de todos aí da nossa nação bugrina. Você foi dormir que horas, hein, ô Lucão? Demorou para sair o jogo da cabeça? Rapaz, dormi umas 5 horas da manhã, quase 6, estava já quase clareando. Dormiu 5, 6 da manhã e ainda sonhou com o jogo, é isso? Com certeza, já acordei 9 horas, já acordei para ver se era verdade aquilo, porque um jogo desse aí, nossa,
como todos aqui vivem, respiram, né, o derby. É um jogo diferente, né, um campeonato à parte, né, onde o jogo tem toda uma história, né, então a felicidade é imensa, é inexplicável, né, poder estar participando e fazendo história. Júlio Nascimento, a sua pergunta ao protagonista do jogo, Lucão do Break. Eu queria saber do Lucão, né, sobre essa virada de chave, né, Lucão? Ano passado você sofreu muito para conseguir ter regularidade, para ter uma sequência, e em 2022 isso parece ter mudado, né? Já desde o seu primeiro jogo contra o São Paulo, você fez aquele golaço, e agora sendo um protagonista no derby. Como é que está a sua cabeça em relação às suas metas pessoais, já que neste ano, aparentemente, você é dono dessa posição? Então, quando eu vim para cá, sabia da oportunidade que eu estaria tendo, né, de vestir uma camisa tão pesada como essa do Guarani, um clube imenso. Na carreira da gente, a gente tem momentos, né, que a gente passa por algumas oscilações. Eu creio que eu cheguei aqui, estava vindo de uma sequência boa no CRB e acabei perdendo embalo aqui no começo, mas faz parte. Eu acho que para você chegar num lugar, para você vestir uma camisa de um time grande, às vezes não acontece as coisas ali automaticamente. A gente tem que entender o que é o Guarani, tem que entender como é que é a história, como é que essa camisa pesa, tem que entender o que significa um clássico aqui pro torcedor bugrino. O derby na cidade, ele envolve muita coisa, e esse período que eu tive aqui, tive uma oscilação no passado quando eu cheguei, não vejo muito assim, eu vejo que fez parte da minha história aqui, né, para poder tá crescendo, né, e optei esse ano voltar a permanecer aqui porque me identifiquei muito quando realmente eu consegui ter a percepção do tão grande esse clube, do tão grande essa torcida e de como eles acolhem a gente. A gente teve jogos ano passado que a gente perdeu o jogo e saiu torcida aplaudindo, então essas coisas até arrepiam, é emocionante. De repente esse ano eu voltei com algo a mais que fazia um tempo que eu não tinha no futebol, porque com certeza quando eu entrei ali no Brinco de Ouro ali, me reacendeu uma chama de um garoto de 10 anos quando sonha em ser jogador de futebol. A gente nunca deve perder, né, mas de repente, no momento que a gente tá ali meio para baixo, você tem um incentivo assim de uma nação como essa do Bugrão. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Lucão do Break. Lucão do Break, parabéns, grande derby, um golaço, boas participações, você voltou mais em forma, tenho a impressão que pessoalmente fez uma pré-temporada, mesmo no período de férias. Acredito que você treinou muito e voltou realmente com muita mobilidade. E isso tem contribuído demais para o seu bom rendimento. Agora, você disputou o Clássico, por exemplo, lá em Alagoas, CRB-CSA, disputou o Clássico em Goiás, né? Goiás com Atlético Goianiense, Goiás com Vila Nova. Algum outro desses que eu me referi aqui, além de mais algum que você tenha participado, tem essa química, essa magia do derby de Campinas, ou aqui realmente a coisa, como nós consideramos, é diferente? Olha, assim, para mim, para o meu pessoal, né, aqui foi um momento assim que, de repente, como você falou, né, eu quando eu fui para casa, o sentimento que o torcedor, toda a minha vida que eu tive aqui em Campinas, ele me deixou reacendeu, né, meu amor. Então, nas férias mesmo, eu me cuidei muito. Eu fiz um trabalho até acompanhado com o Mancha, né, que é o nosso preparador, que é o cara que eu adoro ele, amo ele de paixão, que é um cara que é um irmão para mim. E eu não sabia que iria voltar para cá, né, até então, mas aí eu falei, não, vou fazer um trabalho e pedir ajuda do Mancha, então me cuidei bastante. E como eu falei, para mim esse clássico, esse clube agora que está sendo um clube marcante na minha vida, porque realmente eu estou me sentindo de uma forma que eu nunca tinha me sentido assim tão vivo. Assim, inexplicável, meu. Eu acho que eu consigo entender o porquê agora o torcedor fala derby é derby, a gente até brinca que é derby o tempo todo.
Então eu acho emocionante e eu acho que eu estou conseguindo sentir isso. Eu participei de alguns no Goiás também, um clube que eu amo de paixão. Eu sou torcedor do Goiás, é um clube que eu fiz teste quando era pequeno, mas eu confesso que o sentimento que eu estou tendo aqui no Guarani vem superando todas as expectativas e as emoções que eu já tive na minha carreira. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Lucão do Break, o nosso convidado especial de hoje. Eu tenho certeza, Lucão, que a sua preparação nas férias, ela foi e está sendo determinante para o seu momento bom no Guarani. Desde a primeira partida no campeonato, diferente dos seus colegas, por razão de preparo físico, Covid, você tem se destacado e corrido demais. Você concorda comigo que essa boa fase, ela tem uma ligação direta a essa preparação que você acabou de falar aí, principalmente na parte física? Boa tarde, parabéns pelo momento. Obrigado. Assim, parabenizar também a observação, né? Porque teve uma leitura que realmente está sendo total divisor de águas para mim, esse cuidado que eu tive nas minhas férias, que realmente eu acabei intercalando treinos de dia sim, dia não. Fiz 15 treinos ali no mês ali para poder descansar e também não perder, né? Acrescentar uma coisa nisso que você falou, que para mim é o principal, que me deixou assim muito motivado a tudo isso, o meu emocional também. Como eu falei, ano passado teve alguns jogos aqui que eu acabei virando a chave e sentindo toda a paixão, todo o amor que aqui em Campinas tem pelo time, pela história, pela camisa. Então isso me reacendeu aquela chama ali do menino sonhador, de jogador de futebol. E eu, com certeza, tô agora vivendo um momento especial na minha carreira, porque não só a parte fisicamente, mas eu acho que o psicológico está muito fortalecido devido a esse abraço que eu tive aqui de Campinas. Ô Lucão, para finalizar, né, falando aqui do Break, acompanha a sua vida não só como o seu sobrenome, quer dizer, virou um sobrenome do seu nome de guerra no futebol, mas é impossível, todas as vezes que você marca o gol, o pessoal fica esperando a sua dança. O Break, que é um dos pilares da cultura hip hop, esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina e estará em Londres, nas Olimpíadas em Londres como modalidade. Aliás, a pergunta para você, não dá para você de repente aí pensar em disputar os Jogos Olímpicos dançando break, hein, Lucão? Boa, não dá pra mim não, a rapaziada manda demais, eu sou só um amante, eu só gosto do movimento, brinquei um pouco quando era criança e foi marcante e eu trago isso pra minha vida. Quem sabe meu filho não encaminha aí, ele já tá treinando aqui os primeiros passos. Ontem à noite ele pediu: pai, como é que faz o break? Aí eu tentei ensinar pra ele aqui em casa, minha esposa também tentando ajudar, é muito legal assim, mas vou deixar para essa próxima geração aí nos representar aí nas Olimpíadas. Que idade seu filho tem e qual é o nome dele? Ele tem 3 anos, Noah do break. Ah, bom, 3 anos não dá para a Olimpíada de 2024. Meu nome? Luan do break. Luan do break. Noan. Ah, Noan. Noan do break. Então, mas o nome dele é Noan. Você está acrescentando o break ou está na certidão de nascimento? Não, o nome dele é Noan, o break é do pai. Lucão, um abraço pra você, cara. Que felicidade em tê-lo conosco aqui logo depois de um clássico como esse e você sendo o protagonista. Eu vou só encerrar aqui a nossa enquete para mostrar ao vivo aqui pro o Lucão do Break. Olha lá, ó. Lucão do Break 61,1. A pergunta é: quem foi o protagonista do Derby 202? Ganhou Lucão do Break 61,1. Parabéns. Grande abraço pra você, viu, Lucão? Eu que agradeço aí, obrigado, sensacional aí. E vamos que ainda tem mais pela frente. É isso aí, tá aí o Lucão do Break, que agora só faz golaço, entendeu? Ele fez um golaço contra o São Paulo, golaço do Derby,
Se não for para fazer golaço, ele não faz, ele só faz golaço.